Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Estamos aí no nosso propósito de leitura bíblica, os 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos lendo 1 Coríntios e o capítulo de hoje, a nossa leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero compartilhar com você os versículos 24 ao 27. Está escrito assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amados, todo o capítulo 9 ali, o apóstolo Paulo está falando sobre os direitos dele como apóstolo. Ele faz alguns questionamentos ali para a igreja de Corinto. Ele diz assim: olha, será que só eu e Barnabé não podemos receber sem trabalhar fora, né? Como se ele estivesse dizendo assim: nós semeamos coisas espirituais para vocês, custa vocês nos darem coisas materiais, nós colhermos coisas materiais, ou seja, será que custa nós recebermos o sustento por aquilo que nós temos dado a vocês, alimentado vocês? O apóstolo Paulo vem discorrendo todo o capítulo 9 sobre algumas questões, e ele fala sobre ele ter feito dele muitas coisas para ganhar as pessoas. Ele viveu como se ele estivesse debaixo da lei para tentar ganhar os que estavam debaixo da lei. Ele viveu como se não tivesse debaixo de lei nenhuma para ganhar as pessoas que não estão debaixo da lei. Ele diz: mas eu sei debaixo de qual lei eu estou. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo dedicava a sua vida pelo evangelho. E aí no final ele diz esses versículos que nós acabamos de ler. Aí ele faz uma comparação, né, com um atleta. Ele diz assim: olha, os atletas correm, só um ganha o prêmio, mas eles correm, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para ganhar uma coroa que logo perece. Lembrando que naquela época que o apóstolo Paulo vivia, existiam já os Jogos Olímpicos, e o que eles recebiam era uma coroa de flores, que eles recebiam na cabeça, era aquilo que era o prêmio deles, né? Então o vencedor ganhava aquela coroa de flores que era colocada em cima da sua cabeça. Por isso que ele faz essa comparação, e ele diz: eles fazem um treinamento rigoroso, eles se submetem a esse treinamento rigoroso para receber essa coroa que logo perece. Nós fazemos para ganhar uma coroa que não perece, uma coroa que dura para sempre. E aí ele diz: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, eu tenho um alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar, pelo contrário, eu esmurro o meu corpo. Faço do meu corpo meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele entregou, dedicou a vida dele ao Senhor, ele se submeteu a esse treinamento rigoroso, tornando o corpo dele um escravo, esmurrando o corpo dele para quê? Subjugando o corpo dele para obedecer à vontade de Deus, para que ele possa pregar, e depois de ter pregado, ele não venha a ser reprovado, ou seja, prego, falo, e aí no final descubro que eu mesmo fui reprovado. Então, amados, esse é o encorajamento que o apóstolo Paulo, por meio dessas escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dando hoje. Que nós possamos nos dedicar à palavra de Deus, ao evangelho, seja da forma com que nós fomos chamados. Isso nós precisamos compreender. Cada um recebeu um dom diferente, cada um tem um chamado diferente, independente se vivemos literalmente como nós aqui do Ministério Vida pregando a palavra, ou se você tem o seu chamado lá no seu local de trabalho, dentro da tua casa, com a tua família, independente de como você
manifesta as verdades do Evangelho, de como você prega as verdades do Evangelho, de acordo com o chamado que Deus colocou sobre você. Que eu e você possamos o quê? Assim como o apóstolo Paulo, esmurrar o nosso corpo, ou seja, fazer o nosso corpo escravo, sujeito à vontade de Deus, para que nós possamos pregar aos outros e de fato sermos aprovados por Deus, manifestarmos a vida de Deus por meio da nossa vida, por meio desse corpo aqui. Que nós possamos glorificar a Deus com a nossa vida, que nós possamos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Que quando as pessoas olharem para nós, elas já vejam a luz de Cristo brilhando, sendo refletida. Que nós possamos nos sujeitar a toda a verdade de Deus e a toda a vontade de Deus para nós. Que nós possamos nos submeter a esse treinamento rigoroso, porque no final o que nós ganharemos é uma coroa incorruptível, uma coroa que dura para sempre. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela obra completa que o Senhor fez na cruz do Calvário, nos capacitando, Pai, a vivermos as verdades do Teu Evangelho, nos capacitando a manifestarmos a Sua vida sobre essa terra aqui. Pai, nos ajuda e nos ensina a subjugarmos toda a nossa vida para satisfazer a Sua vontade, para glorificar o Seu nome, para que o Teu Evangelho seja conhecido nessa terra por nosso intermédio, Pai. Ah, Senhor, nós nos colocamos à Sua disposição. Nós nos colocamos à Sua disposição nesse dia e reconhecemos que nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Que o Senhor mesmo, como está escrito lá em Romanos 8:11, o Senhor que vivifica o nosso corpo mortal, que o nosso corpo seja vivificado pelo Teu Espírito, que nós não sejamos escravos do pecado, da desobediência, da morte, pelo contrário, que possamos viver sendo escravos de Cristo, sujeitos à verdade do Teu Evangelho, para glorificar o Seu nome e manifestar a Sua vida sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.